A repórter Marcela Bolonha conversou com o diácono Francisco sobre a visita a Batatais da relíquia de Carlo Acutis, que teve sua canonização reconhecida pelo Papa Francisco no início de julho e se tornou o primeiro milenial a ser feito santo. Acompanhe a entrevista e saiba mais. Quem é Carlo Acutis? Esse jovem era um chamado menino prodígio, a gente poderia dizer, né? Ele nasceu na Inglaterra, é de uma família muito rica, o pai, a mãe chama Antônia, o pai Andrea. Eles são italianos, mas estavam residindo na Inglaterra, onde a criança nasceu. E depois, nasceu em 91, né? E depois eles retornaram para a Itália, ele ainda criança, e ficaram morando praticamente em Milão e também em Assis. E ele teve, então, a sua infância, estudou no colégio jesuíta, e logo aos 7, 8 anos, eles começaram a perceber que ele tinha um interesse muito grande pelas coisas, mexer com o computador, né? E ele começou assim, quase que como autodidata, a estudar, a ler livros, etc. E tal, começou a fuçar, e ele aprendeu muito, ele aprendeu a montar sites, ele aprendeu a montar um monte de coisas, ainda com 10, com 11, pouco tempo de idade. Então as pessoas admiravam muito a inteligência dele, tanto é que por isso que a igreja o chama de padroeiro da internet, né? E o Carlo Acutis, ele montou, por exemplo, um site onde ele relata todos os milagres, ele fez uma pesquisa de todos os milagres eucarísticos, são mais de 136 espalhados pelo mundo, com todos os detalhes e dados, ele fez essa pesquisa, isso a gente pode encontrar hoje na internet, que a família disponibilizou. Também ele era muito devoto de Nossa Senhora, rezava o texto, e o interessante é que tanto o pai quanto a mãe, eles não eram tão católicos assim, ele ia na missa de vez em quando, tal, etc. Mas ele, por causa de uma funcionária que tinha em casa, que era católica e que ensinou os primeiros passos da fé para esse jovem, então ele começou a se interessar e começou a se interessar de uma forma muito profunda, de maneira a estudar, a fuçar e etc. e tal. E de forma que ele se apaixonou pela Santa Missa, ele não perdia missas, ele interessou muito pela Eucaristia, ele deixou muita coisa sobre a Eucaristia com essa idade, porque ele morreu com 15 para 16 anos de idade, morreu muito novinho, mas deixou esse legado todo das pessoas que conviviam com ele, e ele acabou fazendo com que a mãe e o pai se tornassem católicos mesmo, fervorosos e fiéis, por tudo que eles viram nesta criança, né? Que desde pequenininha já agia desta forma, né? E o Carlo, ele, além dessa influência com o pai, ele influenciava assim, todas as pessoas que estavam ao redor dele, né? Mas foi um adolescente, né? Ele não chegou tanto assim, não chegou à idade adulta, mas um adolescente que tinha uma vida normal, estudava no colégio, ele gostava de jogar bola, brincava com as outras crianças e tudo, mas ele tinha esta questão da fé. É interessante porque ele sabendo que ia morrer, e que tinha muita dor, né? E ele sempre falava para a mãe dele, né? Eu ofereço essa dor pelas pessoas que sofrem, pelos pobres, e pelo alívio do sofrimento deles. E ele sabia que ia morrer, tanto é que ele disse para a mãe dele, né? Ele não iria sobreviver, mas ele disse uma coisa interessante, que ela teria filhos, né? E ela teve um casal de gêmeos depois, né? E aí, então, ele veio a falecer, e como ele era muito devoto de São Francisco de Assis, e na sua vida, com essa idade de 12, 13 anos, como ele era de uma família rica, ele tinha a mesada dos pais, ele recebia dinheiro da avó, só que ele pegava essa funcionária beata e ele saía com ela para a rua para comprar as coisas para os pobres. Então ele levava pão, ele levava comida, ele comprava saco para dormir, ele comprava roupa. Então, com o dinheiro que ele ganhava, ele chegou a um ponto que ele tinha muitos tênis, né? Porque jovem, você já viu como é que era, tinha lá não sei quantos pares de tênis, e ele andando pelas ruas de Milão, ele vendo aquele tanto de pessoas em situação de rua, que descalços, não tinham, a gente sabe que é uma região que frio, né? Ele foi em casa, pegou todos os tênis deles e saiu distribuindo. Ele ficou só com um par de tênis, né? Quer dizer, num gesto assim de desprendimento, despojamento dos bens materiais, já com essa idade. Então ele morreu com essa fama de santidade, Carlo Acutis. E aí, então, a gente sabe que a igreja ela faz um processo, né? O processo dele foi até que rápido, demorou 4 anos na primeira etapa, quando o bispo do lugar faz um processo autorizado pelo Papa, houve pessoas que conviveu com ele, aí no caso dele era fácil.
Estava a mãe viva, estava o pai vivo, os tios, os avós, os professores da escola, os amigos. Não foi fácil de fazer ali, porque o difícil é quando você pega para fazer um processo de um santo que morreu há 50, 60 anos atrás. Geralmente, poucas pessoas estão vivas ou até às vezes mais tempo. Então, fizeram essa fase do processo, ele foi tornado servo de Deus, venerável e tal. E aí depois nós tivemos um milagre, porque aí a igreja fica esperando que aconteça um milagre pela intercessão dele, que é quando alguém pede a intercessão do santo para obter uma cura, para obter um milagre na vida. E no nosso caso, foi na cidade de Campo Grande, no Brasil. Esse primeiro milagre de Carlo Acutis, e é por isso que esse padre do Mato Grosso vai vir aqui em Batatais quinta-feira, porque ele conhece muito, ele esteve na Itália, como eu disse, ele morou muitos anos com a família do Carlo. E esse milagre, então, que aconteceu foi de uma criança que tinha uma doença onde o pâncreas enrolava no intestino. E, segundo os médicos, não tinha cura. E se fizesse uma cirurgia, além do risco de morte que a criança corria, também não se garantiria que se resolveria o problema, né? E a mãe, no desespero, não sabia o que fazer. E como ele tinha sido declarado já servo de Deus, ela invocou, então, que se ele pudesse, e com a fotografia dele e tal, ela foi no hospital, a criança está muito ruim, e ela invocou. E depois, assim, milagrosamente, os médicos não souberam explicar, porque aí tem todos os laudos, que o pâncreas voltou ao normal e deixou de envolver o intestino, e a criança está viva até hoje, graças a Deus, bem já adolescente. Então, esse foi o primeiro milagre do Carlo Acutis. E aí depois, então, a gente fica esperando, a igreja fica esperando o segundo milagre, que veio da Costa Rica, que foi uma menina, uma jovenzinha, olha que coisa interessante, né? Foi com crianças e adolescentes também, que ela sofreu um traumatismo craniano, e a gente sabe que o traumatismo craniano é uma coisa muito grave, vazamento de sangue, aquela coisa toda, e ela entrou em coma, e os médicos, estava igual esse rapaz, que as relíquias vai visitar em Ribeirão Preto agora, né? Esse jogador de futebol, eu não me lembro o nome agora, né? Os médicos também já chegaram para a família e já alertaram que não teria como, seria a chamada morte cerebral, que já ia entrar com o protocolo também, como o rapaz também ia entrar com o protocolo, né? E aí a família desesperada, sem saber o que fazer, invoca a intercessão de Carlo Acutis e, misteriosamente, a menina começa a melhorar, né? Sem uma explicação plausível, e ela volta. Ela sai do coma, volta para a UTI, depois sai da UTI, vai para o quarto e a menina sarou, a menina foi curada. E aqui em Batatais nós conseguimos encaixar, as relíquias chegarão às 9h30 da manhã e vai ser então colocada em exposição para as pessoas passarem e olharem as relíquias. E quando a gente colocou ali no cartaz, eu não sei qual é a relíquia, mas quando a gente fala que são relíquias de primeiro grau, significa dizer que é uma parte do corpo. Ou cabelo, ou unha, ou um pedacinho da pele, alguma coisa, um pedacinho do osso, é uma coisa assim que é dele mesmo. Porque a relíquia, a gente põe relíquia de primeiro grau, de segundo, de terceiro. A relíquia de primeiro grau é uma parte do corpo, que é o que nós vamos receber. A relíquia de segundo grau é alguma coisa que tenha tocado o corpo, ou seja, a roupa, o sapato, um boné, etc. Tal, a gente chama de segundo grau. E temos a relíquia de terceiro grau, que aí, no caso, são pertences, bens que a pessoa tinha. Uma cama, um colchão, um travesseiro, um brinco, um anel, sei lá, coisas assim. Então, são chamados de terceiro grau. E nós vamos receber a de primeiro grau. O padre Fábio, que vai estar acompanhando a relíquia, ele vai, para quem estiver presente amanhã, fazer uma explanação. É claro que ele vai com muito mais autoridade e propriedade do que eu, porque ele viveu junto, ele conheceu muito bem o caso. Ele vai contar a história do Carlo e depois responder perguntas que as pessoas também tenham dúvidas e queiram responder, e depois também atender os meios de comunicação que lá estiverem.